E partindo para a nossa discussão, passando a palavra aos nossos convidados, eu gostaria de perguntar para eles como que está o cenário atual do projeto D2 e de mercado. Sejam bem-vindos, Vitor, Ailton, em nome de todos os participantes, em nome da Britec, agradecemos a disponibilidade de vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema e sobre essas demandas. Legal. Bom dia, Gasparello. Bom dia a todos que nos assistem aí pelo webinar. É um prazer falar com vocês aqui, essa oportunidade, o espaço que vocês estão nos dando. E vamos lá, acho que a gente tem um assunto interessante para debater e discutir com vocês. Indo direto aí à sua pergunta, Gasparello, para chegar dar um pano de fundo, acho que você já introduziu muito bem os benefícios do D2, em mais ou menos o estágio em que se encontra o mercado brasileiro, vis-à-vis o mercado americano. Você também introduziu bem aqui o mercado, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora no estágio atual em que estamos e falar um pouco dos próximos passos desses projetos que estão vinculados D2 em mercado. Então, se você me permitir, vou voltar um pouquinho atrás, você já mencionou em 2017 o mercado... Acho que tivemos um probleminha de conexão com o pessoal lá. Só um segundo. Claro. Ayrton, eu ia pedir para vocês, vamos fazer o seguinte, acho que teve um probleminha de conexão, eu sugiro que a gente tire a imagem para ficar um pouco mais leve a transmissão, tá ok? Se Legal. puder reiniciar, eu agradeço. Melhorou agora? Melhorou. Legal. Então, eu estava contando aqui, voltando um pouquinho em 2017, que foi quando a gente implantou a integração das clearies, o que a gente chama de IPNV2, no mês de agosto de 2017. E a gente já sabia naquela época que o mercado americano estava com os planos para fazer a migração do mercado americano para D+2 em setembro daquele ano. A gente fez uma pesquisa com o mercado, com clientes, e a gente chegou à conclusão que o mercado brasileiro precisa migrar para D+2, mas não necessariamente na mesma data que o mercado americano. Isso nos deu a oportunidade de organizar o nosso projeto com mais calma, com mais tranquilidade e com mais embasamento para a gente fazer uma migração suave no mercado brasileiro. Qual foi o primeiro passo do projeto? Foi organizar um comitê executivo do projeto, basicamente formado pelas instituições do mercado, bancos, corretoras e custodiantes que já estão habituados a lidar na Câmara de Pós-Negociação da B3. Tá? E de lá surgiram algumas discussões muito boas, muito técnicas, enxergando gargalos do nosso mercado brasileiro, enxergando quais as oportunidades, quais seriam as alternativas para a gente conseguir migrar de D3 para D+2. E dali surgiram algumas demandas para eficiência operacional, que é o mercado transacional. Certo. Aí eu emendo aqui algumas perguntas, né? Algumas pessoas pediram para explicar em linhas gerais o que seria o mercado, acho que a gente acabou já passando por isso, e quais os fluxos contemplados pelo e-mercado. Creio que a pessoa esteja referindo à questão do e-mercado transacional. Legal. Então, você pode passar um pouquinho para a gente sobre quais seriam esses fluxos? Claro, claro. Só para diferenciar, então, só para uniformizar a nomenclatura, que a gente está bem habituado a falar, mas para deixar claro para todo mundo, né? Quando a gente fala de transacional, significa aqueles fluxos transacionados durante o dia. Então, o que ocorre e necessariamente é trafegado entre as instituições do mercado no decorrer do dia. Eu faço essa diferenciação em relação ao e-mercado de conciliação, porque foi a primeira etapa que a gente implantou no mercado junto com o IPNV2, que é o arquivo embarque, disponibilizado na abertura do D+1, com a fotografia de todos os clientes, daquele custodiante, daquele gestor, até o dia anterior. Essa parte do mercado foi implantada junto com o IPNV2 e a conciliação. Agora, junto com o D2, a gente destrincha um pouco mais os fluxos transacionais do mercado. Então, como eu estava mencionando, com a formação dos grupos de trabalhos oriundo do Comitê Executivo do projeto, nas discussões técnicas dos processos, a gente chegou à conclusão que o melhor caminho para migrar para D+2 seria
não alterar modelo de negócio ou a sequência dos processos, e sim alterarmos as grades de cada processo. E uma das principais atividades que os custodiantes atuam aqui conosco na B3 é o que a gente chama de autorização do custodiante, processo que hoje ocorre em D+2, no decorrer do D+2. Ao liquidarmos em D+2, esse processo que o custodiante faz na B3 passará a ocorrer na tarde do D+1. Portanto, a alocação continuaria para investidores não residentes até as 15 horas do D+1. Qual que é a grande sacada do projeto D+2 para a gente conseguir liquidar em D+2? Existe hoje um processo chamado pre-matching, que é basicamente a conciliação entre corretoras e custodiantes a partir da realização do negócio até a liquidação daquela operação. Hoje, esse processo de pre-matching ocorre quase que em série após o fechamento da alocação. Então, a corretora tem um processo chamado alocação dos comitentes finais na B3 até as 15 horas de D+1. Após este processo, ocorre o pre-matching entre corretora e custodiante, e só no D+2, o custodiante entra no sistema da B3 para fazer a autorização. A grande sacada é justamente a paralelização do pre-matching com os processos de alocação e autorização do custodiante durante o D+1. Então, essa é a grande alteração, digamos assim, nos procedimentos operacionais de corretoras e custodiantes. E para que este processo de pre-match consiga ocorrer em paralelo, a alocação e a autorização do custodiante, o mercado demandou maior nível de automação, mais ferramentas que possibilitem a automação pre-match. E daí... Ayrton, eu acho que a gente teve uma pequena oscilaçãozinha. Você estava conversando, você estava explicando que o mercado demandou automação e aí nós perdemos um pouquinho a sua voz aí. Se você puder retornar desse ponto. Tá, joia. Eu vou voltar aqui, então, um pouco sobre a parte que nos demandou a criação do fluxo transacional, que é o pre-matching, por conta da paralelização em relação aos processos de alocação e o processo de autorização do custodiante. Então, esses três processos devem ocorrer quase que em paralelo no decorrer do D+1. E, para isso, o mercado nos demandou um maior nível de automação, ferramentas que possibilitem esse pre-matching de forma paralela à alocação e autorização do custodiante. Tá? Então, esse é o primeiro fluxo transacional do mercado, pre-matching entre corretor e custodiante. O segundo fluxo, que a gente também vai implantar junto com o D+2, é um fluxo de ficha cadastral de investidor não residente. Então, passando bem alto nível do que se trata esse fluxo, imaginem um investidor não residente que já opera no mercado brasileiro, mas não opera em determinada corretora aqui no mercado brasileiro. Essa corretora, ao receber a instrução do seu intermediário estrangeiro, executa no nosso ambiente de negociação, e o passo seguinte seria a alocação desse investidor não residente. Para que a corretora consiga fazer a alocação, ela precisa abrir uma conta, e para abrir a conta, ela precisa dos dados cadastrais desse investidor não residente. Quem tem esses dados cadastrais atualmente do investidor não residente é o custodiante local deste investidor não residente. Então, existe um fluxo hoje entre o custodiante local e a corretora local para trafegar essas informações dos dados cadastrais. E a gente enxerga hoje uma grande ineficiência operacional nesta comunicação entre corretora e custodiante para trafegar essa informação cadastral do investidor não residente. Então, aí surgiu também o nosso segundo fluxo do mercado transacional, que é para automatizar o tráfego de informações cadastrais deste investidor não residente, o que possibilita o encerramento, facilita o encerramento da alocação às 15 horas do D+1. O terceiro fluxo transacional que a gente implanta também junto com o D2, ou no decorrer deste ano, é o fluxo de alocação das operações. Eu chamo de alocação desde a confirmação da operação realizada até o batimento com o custodiante, com o administrador no final do dia, de todas as operações no mercado à vista de derivativos. Diferente dos dois primeiros fluxos, neste terceiro, além de corretor e custodiante,
também atuam os gestores locais para fluxo de alocação. Então, passei bem rapidamente quais são os 3 principais fluxos transacionais do mercado que a gente implanta agora junto com o projeto D+2. Certo. A gente tem aqui uma série de questões que nós recebemos durante o período de inscrição. Eu vou tentar dividi-las aqui por fluxo. Mas um ponto importante, que ele é comum a todos os processos, é o acompanhamento que nós fazemos juntos com nossos clientes do processo de teste junto à Bolsa. Então, uma pergunta recorrente é: qual é a visão da Bolsa do processo de simulação e se nós teremos mais ciclos de simulação, se eu posso... Como que eu faria esses testes caso eu não tenha aderido ainda ao e-mercado? Legal. Então, a gente já passou por 3 ciclos de testes no nosso ambiente de certificação, junto com o próprio mercado, corretoras, custodiantes, já atuando no nosso ambiente de testes por 3 ciclos completos. A gente está, neste momento, desde o dia 24 até o dia 30 de abril, dentro do 4º ciclo de testes para os processos do D+2 e mercado. A gente também vai ter um 4º ensaio do dia L. O que significa o ensaio do dia L? Dia L é o dia que é a primeira liquidação do primeiro pregão D+2, junto com a liquidação do último pregão D+3. Então, isso que a gente chama do dia L. A gente tem um período aí, então, desde o primeiro pregão até a liquidação deste pregão, que a gente chama de período do dia L. Este período do dia L, este último ensaio do dia L, a gente está programando junto ao mercado para começar no dia 2 de maio até o dia 10 de maio. Então, resumindo, a gente está agora atuando no 4º ciclo de testes e a gente tem programado o 4º ensaio do dia L a partir do dia 2 de maio até o dia 10 de maio. Certo. Quando nós falamos do dia L, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Quando nós começamos as conversas, né, sobre a mudança do ciclo de liquidação para D+2, uma das dificuldades que tinham sido apresentadas é o tratamento de proventos. E eu me lembro que a resposta que a Bolsa tinha nos passados é que ela atuaria junto aos emissores para que a gente não tivesse proventos no dia L, né? Não tivesse proventos para não ter problema de liquidação, de ter ações que já estavam ex e ações que tinham sido negociadas, vamos dizer assim, cheias, no mesmo dia de liquidação. Como que ficou esse assunto? Perfeito. Acho que esse é um assunto bem importante e crítico. Surgiu desde as primeiras discussões dos grupos de trabalho lá do projeto, e a gente já começou a trabalhar lá de então sobre essa questão. A gente fez uma comunicação junto aos emissores para que evitem alguma deliberação de algum evento corporativo nesta data, no primeiro pregão de liquidação em D+2. Então, por hora, a gente tem a tranquilidade, o conforto que a gente não enxerga nenhuma deliberação por hora nesta data, e a gente já tem falado muito próximo aos emissores para que evitem alguma deliberação neste período. Certo. Aí, só para ajudar o pessoal a frisar as datas, na realidade, nós teríamos o último pregão com liquidação D+3 no dia 24 de maio, o primeiro pregão com liquidação D+2 no dia 27 de maio, e dia 29 de maio é o dia onde nós teremos 2 liquidações simultaneamente, né? A liquidação das operações feitas no dia 24 e a liquidação das operações feitas no dia 27. Então, nesse dia 29, espera-se que não haja liquidação de nenhum provento por parte dos emissores. Correto, certo? Perfeito. Tá ok. Uma outra pergunta que nos aparece aqui é o seguinte: tem circulado pelo mercado um checklist disponibilizado pela B3 sobre o processo de teste. Vocês poderiam nos explicar o que seria esse checklist e para quem ele se destina? Perfeito. Esse checklist é um questionário que a B3 envia aos participantes, principalmente aí corretoras e custodiantes, ao final de cada ciclo de testes. É um jeito, um termômetro para que a gente consiga medir qual a prontidão do mercado para que a gente consiga, de forma suave e com poucos impactos, a migração no dia 27 de maio. Então, basicamente um termômetro da nossa prontidão do mercado como um todo para essa migração.
Certo. Então, por exemplo, administrador e asset, ou gestor de carteira, em tese, não precisaria participar do preenchimento desse checklist. Correto. É isso aí. Tá, ok. Aí aqui a próxima questão também fala um pouquinho sobre proventos, nós já abordamos o tema. Bom, como dissemos, nossos clientes já usam o e-mercado para fazer a reconciliação, e agora nós vamos ter um módulo transacional. Isso requer eu não sei se é exatamente uma instância ou não, vou entrar em mais detalhes aqui do questionamento, é que existem 3 formas de conexão com o e-mercado, né? O protocolo FIX, uma API web e uma interface web. Sumarizando aqui uma série de questionamentos ligados aos pontos, eu acho que daria para dizer o seguinte: o que as pessoas querem saber é qual é a diferença de cada uma das formas de conexão e para quando é mais indicado uma ou outra, ou seja, quando eu deveria optar pelo protocolo FIX, quando eu deveria optar pela API web e quando eu deveria optar pela interface web. Legal. Olá, Gasparello, obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí do e-mercado, junto com todos os seus clientes e as pessoas que estão conectadas aí ao Brick Tech Talk. Basicamente, existem, como você comentou, essas 3 formas de conexão, né? Então, eu vou começar pela FIX. A FIX é um protocolo de comunicação já conhecido aqui da casa, ele é utilizado aqui muito pelo IPN. Então, o protocolo de comunicação FIX é encapsulado com uma mensagem ISO 20022, tá? Ele é muito utilizado para participantes que já possuem uma conexão direta aqui com a B3. Então, são os custodiantes e as corretoras. A outra forma que nós colocamos agora no mercado é a API via web. Essa é muito focada para aqueles participantes que não possuem conexão com a B3, então gestores que não possuem essa comunicação física aqui com a B3, ele está focado na internet, né? Então a comunicação vem via internet. É uma forma que a casa já vem divulgando outros produtos por API, também é uma frente que a gente está abrindo para externalizar isso para a internet, como hoje a gente já tem a calculadora de renda fixa, também estamos colocando aí um simulador de risco via API, então é uma frente que aonde alguma instituição, um gestor que já possui um sistema legado, possa se conectar diretamente, esse sistema ligado com a API do e-mercado. E a outra forma que a gente coloca também é uma tela web, que também está conectada ao e-mercado, para gestores menores, que não possuem sistemas, que gostariam de utilizar do fluxo do e-mercado para alocar e enviar as informações para os seus custodiantes via e-mercado. O importante é tratar que tanto a API quanto a tela, elas somente tratam os fluxos de alocação, tá? Então, somente alocação. Ficha e pré-match não são contemplados nem na API, nem na tela. Ô, Gasparello, desculpa interromper a sua sequência, só queria resgatar um ponto que eu acabei esquecendo de mencionar no ponto anterior. A gente falou muito de datas, e a gente falou do dia L, e do primeiro pregão no dia 27, dia L no dia 29. Uma coisa que vale a pena reforçar também para você e para todo mundo que nos assiste, são as datas de implantação do e-mercado, dos fluxos do e-mercado. Então, para o ficha cadastral, a gente vai disponibilizar no ambiente de produção a partir do dia 6 de maio. E o fluxo de pre-match a gente disponibiliza no ambiente de produção a partir do dia 13 de maio. Ou seja, antes do dia 27 de maio, justamente para o mercado ir se adaptando aos fluxos do mercado para chegar no dia 27 de maio já bem adaptados, bem familiarizados no ambiente de produção com estes fluxos. Certo. Não, é bastante relevante essa informação. Inclusive, olhando aqui a lista de perguntas, uma delas era sobre esse cronograma, porque as pessoas estavam preocupadas de entrar em produção, tanto o e-mercado quanto a redução do ciclo, né, na mesma semana ou nos mesmos dias. Bom saber, você pode só, para a gente frisar, você repetir as datas? É 6 de maio? 6 de maio, a partir do dia 6 de maio, fluxo de ficha cadastral de investidor não residente. A partir do dia 13 de maio, o fluxo de pre-matching.
E no dia 27, o primeiro pregão com liquidação em D+2. Certo. Tá ok, então. Aí, voltando a falar do processo do e-mercado e da comunicação via o protocolo FIX ou API Web, o que a gente queria confirmar aqui, é um dos pedidos, é se as informações de financeiro líquido e de nota de corretagem, elas estariam disponíveis nesse fluxo, tanto o protocolo FIX como API e também na interface web, se eles estão disponíveis em qualquer um dos três. Sim, tanto a informação do financeiro líquido quanto a nota de corretagem faz parte de uma das mensagens do fluxo de alocação. Então, estão disponíveis nas três formas de conexão, tanto FIX, API quanto TEL. Certo. E ainda dentro do processo de alocação, tem aqui um questionamento de um cliente que, ao longo, eu estou até lendo aqui, ao longo desse período, né, como não tinha isso automatizado, em alguns casos, foram criados processos específicos de comunicação entre administradores, custodiantes e corretoras. É mandatório que se migre esse processo para o e-mercado até o dia 27, ou eu posso fazer isso de forma paulatina? Como que vocês estão vendo? Todos os custodiantes vão migrar para o e-mercado? Qual que é a percepção da Bolsa? Hoje, a virada do fluxo de alocação, ela não vai ser uma virada de todo o mercado, tá? A gente está focando em alguns pontos, em alguns específicos para essa virada. A gente pretende, durante esse segundo semestre de 2019, realizar a virada para todo o mercado, tá? Mas, sim, existem já custodiantes trabalhando já na integração com o fluxo de alocação para recebimento das informações dos gestores, tanto custodiantes quanto administradores. Ou seja, então, assim, os gestores podem se beneficiar de alocar direto ou na tela, ou via API, ou mesmo FIX dentro do mercado, e essa informação já fluir automaticamente para o seu administrador e para o seu custodiante, tá? Então, é importante que os gestores entrem em contato com os seus administradores e custodiantes e acompanhem como é que estão as integrações para que eles recebam essa informação. Por isso, com esse fluxo, a gente consegue poupar que eles tenham que entrar dentro do site dos respectivos administradores e custodiantes e informarem essas operações. Tá certo. Se me permitir complementar, acho que você bem colocou para o fluxo de alocação, a gente vai de forma gradativa a implantação em 2019. Eu só queria reforçar aqui para o fluxo de ficha cadastral e Pre-Match, a gente já vê uma adesão massiva dos custodiantes e das corretoras. Tá? Isso nos dá o conforto de implantar, a partir de maio, esses fluxos em produção. Realmente, tem algumas questões aqui sobre esse fluxo de ficha de cadastro para INR. Uma delas era qual a razão do fluxo diferenciado, creio que isso já foi respondido no passado, né, que o Ayrton comentou, que era para manter a janela de alocação dos clientes INRs, mesmo em casos de uma corretora estar operando e não ter o cadastro. E uma outra pergunta é sobre o processo de atualização dessa ficha cadastral. Ou seja, eu fiz o cadastro de um cliente, recebi os dados dele da Bolsa, só que passou um tempo, esse cliente voltou a operar comigo e eu quero verificar se o cadastro dele está atualizado ou não. Existe algum tipo de mensageria para isso? Legal, acho que é um bom ponto. Inclusive, a gente já recebeu também essa demanda do mercado para uma atualização cadastral a partir do momento que já foi autorizado inicialmente aqueles dados para a corretora. Neste primeiro momento, ou seja, agora em maio, a gente não implanta este fluxo seguinte, que seria a atualização cadastral. A gente pretende, ao longo deste ano, implantar também essa atualização cadastral, não só por uma atualização de cadastro, mas, eventualmente, a conta passou a estar inativa por qualquer motivo, a gente também passaria a atualizar a corretora com essa informação. Então, por hora, neste primeiro momento, até a implantação desta segunda fase do fluxo de ficha cadastral, a corretora que precisa receber os dados atualizados, ela precisa solicitar novamente os dados cadastrais para o custodiante. Certo. Então, na realidade, para o custodiante, mas pode ser via e-mercado eu pedindo a solicitação, né? Perfeito, não, você está com completa razão. Acho que quando eu falo solicitar ao custodiante, é via o fluxo do e-mercado. Certo. Então, o que eu entendo é o seguinte, eu poderia implementar
isso da seguinte forma, que a cada ou um instante que eu vou fazer uma movimentação, ou periodicamente checar a atualização desse cadastro, correto? Correto. Ok. E deixa eu pegar mais algumas coisas aqui. Os gestores que ainda não se conectaram sistemicamente à plataforma, como que eles fazem para validar os seus fluxos operacionais? Ou seja, eu ainda não construí nenhum tipo de integração, seja via protocolo fixo, ou seja via API, mas quero validar o meu modelo operacional. Como que eu poderia fazer? Você pode usar a nossa tela web para utilizar os fluxos de alocação. É só aderir à tela web. Então, ele acessa o browser, o endereço da nossa tela, e através daquela tela ele consegue receber tanto os negócios realizados dentro das corretoras e repassado aos seus carriers, e tanto enviar como receber informações de nota de corretagem, enviar alocação para o carrying ou para a corretora executora, depende do modelo, essa tela contempla todos esses fluxos, ele consegue através dessa tela web. Certo. E nessa tela eu consigo fazer pre-matching também? O pré-matching, ele só é contemplado pelo Fix, né? Como a gente focou muito para participantes que já têm a conexão com a gente, então a gente, do modelo de pré-matching, quem participa é custodiante e corretora. Como esses dois já possuem conexão com a gente só disponibilizou isso via Fix. Certo. Tem algumas outras questões aqui, eu vou até passar por elas, mas creio que a gente já respondeu, né? Qual o cronograma de implementação do e-mercado? Se é possível baixar as notas de corretagem pelo e-mercado, nós já falamos. Se vai ter alguma alteração no embarque, eu creio que nós não abordamos diretamente, mas acredito que não, correto? Temos alguma alteração prevista no processo do embarque? Não, substancialmente não. O que a gente está adicionando é um arquivo adicional que a gente chama de embarque 005 ao término do prazo de alocação em D+1. Então, é um arquivo adicional ao que o mercado já tem, que é o embarque 001. Tá, então, para recapitular aqui, na realidade, hoje nós já temos os arquivos de embarque, o que vai acontecer é que eu vou conseguir fazer essa reconciliação ao longo do tempo e vou ter um arquivo final ao término do período, correto? Você vai continuar tendo o arquivo embarque 001 na abertura do D+1, e o arquivo adicional que a gente está colocando no meio do D+1, ou seja, quando terminar o prazo de alocação, o mercado vai ter a oportunidade também de ter um novo arquivo embarque 0005. Desculpa, tá 00. Certo. Tá certo. Aí, retomando o processo das questões de aquisição, como que eu faço como que um cliente, como que uma instituição deve fazer para aderir ao e-mercado, e como que é feita, eu vou fazer aqui as 3 perguntas numa só, são 3 perguntas distintas. Como que eu faço para aderir ao e-mercado? Como que é feita a contratação do produto? E uma vez contratado, como que funciona o processo de tarifação? Quais são os custos envolvidos nessa contratação? Legal. A adesão ao ambiente de certificação do e-mercado é um processo bem simples, tá? Basta preencher um formulário que está disponível no site do projeto D2, na seção de documentos, tem lá e-mercado como contratar, tem um formulário de acesso para o ambiente de certificação, ele preenche, envia para a nossa área de contratação e ela já começa o processo de liberação do ambiente. É algo bem simples, tá? Referente à contratação do e-mercado, tá? A contratação do e-mercado dá-se pela assinatura do contrato único, é um contrato aqui guarda-chuva dentro da B3, onde você assina esse primeiro contrato, ele é assinado de forma eletrônica, e depois você tem acesso a N serviços dentro da instituição, aqui da B3. Tá? No primeiro ponto, assim, é um pouco mais difícil assinar o contrato único, porque ele é eletrônico, precisa de CPF, mas a partir do momento que você assinou, ele já serve para você aderir a vários serviços, os próximos serviços são mais fáceis de contratar. Tá? Referente à tarifação, tá? A tarifação do e-mercado também está disponível lá, a política comercial, no site do D2, dentro da seção de documentos, tá? A cobrança ela é feita por fluxo, então nós temos um custo para alocação, um para pré-matching, outro para a ficha, tá? É cobrado por mensagem e a partir do momento, por faixas, tá? A partir do momento que você mais utiliza, você paga menos por aquela mensagem.
Mas uma informação importante aqui que a gente quer deixar, que nós conseguimos aqui junto com a área de tarifação, uma isenção de 3 anos para quem aderir até a entrada do D2. Então, é importante que todos os gestores aqui, todas as pessoas que estão assistindo, façam adesão até a entrada do D2, para que eles consigam se beneficiar dessa isenção do e-mercado por 3 anos. Tá? Ou seja, quem fizer a contratação até o dia 24/5 tem 3 anos de isenção em todas as tarifas. Isso mesmo. Inclusive, também no site está disponível o ofício circular, que é o 071/2018, que divulga essa informação. E caso queira conhecer também como é a lógica de tarifação, a política comercial também está disponível no site para vocês consultarem. Tá certo. Bom, o tempo vai avançando aqui, a gente vai passar agora para algumas informações e para um processo de continuidade dessa discussão offline. Então, não sei o quanto todos estão acompanhando, né? Neste webinar, nós tivemos uma fórmula um pouco diferente, como era um painel, as questões foram enviadas durante o período de inscrição, nem todas elas conseguiram ser respondidas hoje, mas as questões que ficaram em abertas vão ser respondidas por e-mail. O vídeo do evento vai estar disponível para todos os inscritos, e nós temos aqui os canais de contato, tanto da Britec como da B3, para que as pessoas tirem dúvidas, façam inscrições, enfim, esclareçam qualquer questão que venha a ser levantada. Eu aproveito aqui agora para pedir a participação final do Vitor e do Ayrton, agradecer imensamente a participação dele em nome de todos nós, da Britec, nossa base de clientes e convidados para esse webinar. Se vocês tiverem algum comentário final, alguma coisa, fiquem com vocês. Acho que, na verdade, é só um agradecimento aí ao espaço que vocês estão nos dando para falar um pouquinho sobre temas importantes, como D2 e mercado neste Britec Talk. Muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado aí, Gasparello, obrigado ao pessoal da Bit e obrigado a todos que participaram aí do webinar. E caso tenham qualquer dúvida, fiquem à vontade em acionar aí os nossos times para que nós possamos ajudá-los aí nessa mais importante aí também, novo passo do mercado aí para a virada do D2 junto com o e-mercado. Tá certo. E aí, nessa questão de continuidade do processo, a ideia, né, nós temos uma sequência dentro dos Britec Talks. Dessa vez, nós vamos pesquisar junto aos nossos inscritos quais seriam os temas de maior relevância para o próximo Britec Talk previsto para o dia 12 de junho. Então, a ideia é passar um pouquinho com vocês e entender o que seria mais relevante para vocês, né? Abordando ou um processo de distribuição de fundos e títulos de renda fixa, seja por conta e ordem ou de forma direta, falar um pouco mais sobre os fundos estruturados, seus informes legais, suas questões regulatórias, como que é o processo de distribuição e marketing que é feito em cima disso. Uma outra questão que normalmente a gente se depara dentro do mercado é a carteirização dos investimentos, né? Cada vez mais clientes de menores portes têm exigido dos seus administradores, gestores, visões consolidadas, tanto de portfólios onshore como offshore, com relatórios específicos, ressaltando rentabilidade. Além disso, a questão de risco é bastante relevante. Então, nós vamos analisar um pouco mais detalhes as questões da normatização, tanto da CVM como a Anbima, para risco de mercado e risco de liquidez. Então, como nós falamos, a ideia é fazer agora uma pequena pesquisa com vocês. Eu vou pedir ajuda ao nosso amigo Marcos Puccini para abrir aqui o questionário. Cada um deles vai receber, cada um de vocês vai visualizar na tela as condições da pesquisa e basta escolher uma das opções, isso vai nos ajudar a definir a pauta dos próximos eventos. Ok? Bom, dá um tempinho para as pessoas responderem. Oi, pessoal, aqui é o Puccini, que estou apoiando aqui o Gasparello nesse evento. Então, estou já recebendo a votação do pessoal aqui dentro. Vou dar um tempinho para a gente encerrar. Lembrando que são múltiplas escolhas, então se você achar que mais de um tema que é interessante para você,
fique à vontade de votar, tá bom? Estamos quase lá, já recebemos bastante votações aqui. Se vocês puderem aguardar um pouquinho até em linha, que terminando a votação aqui, eu já vou divulgar online aí qual é o tema que recebeu a maior quantidade de votos, tá bom? Só mais um minuto. Estamos recebendo ainda informações. Beleza. Agora deu uma parada. Legal, pessoal. Eu agradeço aí para vocês que votaram. Vou mostrar aí para vocês o resultado da votação, então. Pelo que vocês estão vendo aqui, por um voto aí, o tema de risco de mercado e risco de liquidez deve ser a pauta do nosso próximo Britec Talks. Aproveito já para estender o convite aí para vocês para esse próximo evento. Mas não se preocupem que, assim como a gente convidou vocês para esse evento, vocês também vão receber todas as informações aí sobre como se inscrever, data certinho, forma de acesso, como fizemos para esse evento, tá bom? Gasparello, devolvendo a bola para você aí. Ok, obrigado, Puccini. Bom, mais uma vez, agradecemos a todos. Nós vamos ficando por aqui. Pessoal da Bolsa, como nós colocamos, até vou voltar aqui na página para as pessoas olharem, nós temos aqui as condições de contato, tanto para atendimento, como para contratação do serviço, certificação, se for necessário, e aqui nós temos os contatos da Britec para aqueles que quiserem tirar algum tipo de dúvida. Nós estamos à disposição, muito obrigado pela presença de todos, e esse foi mais um Britec Talks. Ok? Até logo. Até logo, obrigado.